Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Chutando a Escada, que é a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese. Aê! Voltamos, enfim, né? Exato. Voltando já para agradecer também, né? A Tinha muita barba nesse podcast. A gente que deu uma sumida aí por conta das demandas da vida, mas estamos com um propósito aí de 2024 voltarmos firmes aqui nas gravações. Entre nós, depois, quando der com o Geraldo, com o Felipe também. Tá tudo bem aí, Carol? Tá tudo jóia. Fim de semana agitado, né, acompanhando as eleições em Portugal e tendo um pouco um déjà vu dos nossos pleitos tensos e também já antecipando o que deve vir por aí nas próximas eleições, mundo afora. Então, cenários não muito otimistas que se desenham, né, Débora? Sim, tá bem complicado. E a gente, hoje vamos então conversar com Carol sobre as eleições de Portugal. Eu serei a entrevistadora, basicamente. E aí eu tenho algumas perguntas para entender melhor. E, de fato, o que está acontecendo em Portugal é uma amostra, né, de casos importantes sobre a ascensão da extrema-direita aí, não só aqui no América do Sul, América Latina, como ao redor do mundo. Conversamos com a Vitória Semana no último episódio sobre a mesma agenda conservadora nos Estados Unidos e a gente comentava justamente sobre isso, né? Como é um fenômeno transnacional e não fica restrito ali à realidade norte-americana, né? Exato. Tem muita coisa que se correlaciona com a nossa discussão anterior, né? Então, essa agenda, ela está bem enraizada na política mundial e espero que passe. Quero só reforçar aqui para quem estiver nos ouvindo que se vocês gostarem desse episódio, ajudem a gente compartilhando aí nas redes do Chutando a Escada, seja no Twitter, seja no Instagram, também no canal do YouTube, e tem vários mecanismos, temos aí o Facebook também, então vocês podem fazer a avaliação do Chutando no Apple e por aí vai, né, então nós estamos em várias redes, e quem puder apoiar o nosso projeto, nós temos aqui para quem mora no Brasil o Catarse, e também o PicPay, e quem está fora do Brasil também não tem motivo para não nos ajudar, quem estiver em Portugal escutando sobre o que está acontecendo lá, e tiver também depois comentários, podem mandar para a gente, e vocês também podem nos ajudar usando o Patreon. Todas essas informações tem no site do Chutando a Escada, tá bom? Então é chutandoaescada.com.br/apoio. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Carol, queria começar do início dessas discussões mais recentes aí, sobre a renúncia do Costa e como ela se deu, o que aconteceu. Essas eleições eram para acontecer só em 2026, por que tivemos a antecipação do pleito? Você pode contar para a gente? Olha, Débora, essas eleições vêm num contexto de muita insatisfação com a política, com a situação econômica do país e à margem de escândalos de corrupção. No ano de 2003, teve uma operação grande de investigação de esquemas de corrupção e de tráfico de influência, principalmente, que foi chamada pelo equivalente à PF portuguesa de Operação Influencer. E essa operação, ela investigou a atuação de vários políticos em programas muito ligados à questão da energia verde, do hidrogênio, né? Então, ia para essa área de sustentabilidade e energia renovável com projetos milionários ou quase bilionários que Portugal estava desenvolvendo com financiamento da União Europeia. Então, isso dá uma dimensão ainda maior para a gravidade desses escândalos de corrupção e que envolveram várias figuras do governo do então primeiro-ministro António Costa. Durante esse ano de 23, mais de 12 ministros renunciaram e houve, inclusive, buscas e apreensão na casa do primeiro-ministro
não encontraram nada lá, mas foram nos gabinetes e, inclusive, encontraram no gabinete do chefe de gabinete dele, né, vários envelopes nas estantes, até tem as anedotas, né, envelopes nas estantes de livros com mais de 78 mil euros em dinheiro, escondidos, não bem escondidos, né, e aí a gente pode fazer uma piada com os portugueses, mas não vamos. Enfim, então, precisando aprender com o Brasil um pouco melhor a pôr na cueca, né, e não na estante, pelo menos o dinheiro. Mas, enfim, e aí diante desse escândalo, a credibilidade do governo ficou muito comprometida. Então, o Antônio Costa optou, em 7 de novembro, por entregar sua carta de renúncia para o Marcelo Rebelo, que é o presidente, pedindo, então, que ele fosse afastado, alegando que, embora, e até hoje, o nome dele não é ligado a investigações, mas ele alegou que não havia governabilidade. E nisso ele renuncia. Renunciando, então, o presidente tinha duas opções. A primeira era solicitar que o PS, o Partido Socialista, que estava no poder, do Antônio Costa, nomeasse um novo primeiro-ministro, ou então convocar novas eleições, que foi o que ele fez agora. Tá, e Carol, me fala uma coisa, uma questão sobre o governo do Costa, né? Ele era representante do Partido Socialista e ele tinha uma maioria bastante confortável naquele momento, né? Ele tinha maioria absoluta no parlamento. Como que era a situação em termos no momento em que ele renunciou? Olha, Débora, Portugal funciona como uma república semipresidencialista, né? Então, a gente tem uma eleição direta para presidente, que não ocorre ao mesmo tempo da eleição para o parlamento, e uma eleição para o parlamento com listas nominais, então não se escolhe o deputado ou a deputada, mas sim o partido, e são 230 assentos no Congresso. O partido que obtém a maioria de assentos nomeia o seu líder de partido como o primeiro-ministro, e aí precisa, obviamente, da aprovação do presidente, mas essa nomeação ela acontece meio que automaticamente. Quando não se tem essa maioria, de 230 seriam então 116, né, para ficar 50% mais um, é necessário se fazer coalizões para se garantir a governabilidade, né? Então, quando se tem essa governabilidade, uma coalizão de maioria, aí se consegue então formar um governo. Isso é bom, por um lado, porque garante uma governabilidade contínua ao longo dos 5 anos, né, de mandato, mas, por outro lado, também gera muitas instabilidades, porque essas coalizões elas precisam se manter coesas ao longo de todo esse período do mandato. E aí, quando se forma uma coalizão muito esdrúxula, num momento de uma eleição para garantir um governo, há dificuldade de se manter essa adesão desses partidos, que muitas vezes têm agendas com conflito de interesse, ao longo de todo o mandato. Isso leva a rupturas, e aí, então, que a gente vê a convocação de novos pleitos. Então, isso é muito comum, por isso que a gente vê na Itália também, que tem o mesmo sistema, constantemente eleições e dificilmente se cumpre um mandato, né? Nesse sentido, é nesse contexto que o PS vai, nas eleições de 22, obter, de uma forma muito atípica, uma maioria absoluta com 120 assentos. Então, foi um governo que nem precisou fazer essa coalizão. E aí tem um detalhe interessante, né, para a gente mapear a história do Partido Socialista na política e como líder de governo na política portuguesa. Até as eleições de 2015, quem estava no poder era o segundo partido maior, que é o PSD, então o Partido Social Democrata, que é um partido mainstream de centro-direita. Esse partido foi criado lá em 75, assim como o Partido Socialista, que também data de 75, pós-Revolução dos Cravos, né? E aí, o que acontece é que em 2015 vai haver essa eleição e o PSD continua com maioria, obtém maioria dos assentos no parlamento. Mas o PS, o socialista, fica em segundo lugar e fica muito próximo. E aí costura uma aliança com outros partidos de esquerda e, nesse sentido, ele obtém a maioria. Então, é um exemplo de uma eleição onde quem ganhou não virou o governo, né? Em 2015, a gente tem o PS no poder,
Em 2019 há uma nova eleição, nessa nova eleição também aí vence com uma maioria grande o PS e essa coalizão de esquerda que ele precisa fazer, só que aí há uma disputa por questões orçamentárias ali no final de 2021 e há uma ruptura dessa coalizão de esquerda. O PS, embora carregue esse nome socialista, é um partido mais de centro-esquerda, mainstream também. Então, a esquerda mais radical rompe com o partido e aí chama-se nova eleição. Então, essa eleição de 2020 já nem era para ocorrer em 2022, né? Já nem era para ocorrer nessa data. Aí o PS vem e leva essa maioria esmagadora. Então, assim, é uma história de um pouco andando numa corda bamba para se manter no poder num sistema político complicado, onde esses jogos são muito importantes e onde se predominou, e se predomina de certa forma até agora, um certo bipartidarismo, né? Tem credenciados 24 partidos políticos no sistema de Portugal, 10 deles foram criados depois dos anos 2000, então 10 são muito recentes, e nessas últimas eleições o que a gente viu mesmo foram 9 partidos ali concorrendo firme, conseguindo nomear candidatos. Eu ia perguntar justamente sobre os outros partidos, né? A Comissão Nacional de Eleições, ela lançou uns dados sobre a composição da Assembleia após as eleições de 2022 e agora com o pleito atual, né? E aí eles colocam, né, além do Partido Socialista, na esquerda teríamos o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Como é a relação desses outros dois partidos com o PS? Olha, eles formaram aliança de governo e foi daí que veio essa ruptura, né? Então, de certa forma, eles têm um certo trânsito e na eventual possibilidade agora que nós tivéssemos o PS vitorioso, mas sem uma maioria, muito provavelmente a gente teria essa aliança para poder evitar o quadro que vai se configurar, que é um governo mais à direita, né? E aí, sobre os partidos da direita, o mais forte, né, é o Aliança Democrática, ele tinha 77 cadeiras, e se você puder falar um pouquinho sobre esse outro bloco, e aí a gente já pode depois começar a entender melhor como se deu a criação do Chega, né, que foi em 2019. Então, a Aliança Democrática, como o nome sugere, ela vai ser uma aliança, uma coalizão de 3 partidos, e ela foi criada às vésperas dessa eleição para poder justamente desbancar o PS, aproveitando dessa crise política e entrando novamente, né, alternância desse bipartidarismo, novamente o PSD entrar no governo. E aí uma nota de rodapé, há investigações, inclusive, contra o ex-primeiro-ministro Sócrates, que era do PSD, por escândalos de corrupção também, né? Então, todos os partidos estão sujos nesse jogo, mas o socialista, como era o partido do governo, levou mais culpa e os escândalos do PS reverberaram de uma maneira mais intensa na sua popularidade, numa queda de popularidade. De qualquer forma, essa aliança democrática ela é composta, então, pelo PSD, né, que a gente já falou um pouco sobre ele, sobre o CDS, que é o Centro Democrático Social, que também é de direita, e sobre o PPM, Partido Popular Monarquista, olha só. Então a gente vê que dá uma guinada bem à direita e sai de um centro um pouco mais moderado e entra para os socialistas, né, para os monarquistas. Então essa aliança foi a aliança que obteve o maior número de votos no pleito de ontem, ficando muito próximo, né? Nós tivemos o PS com 77 cadeiras, mas essa aliança que aí em Açores, né, Portugal vai ter 22 colégios eleitorais, 20 são em Portugal, então 18 no continente, 2 nas regiões autônomas, então Açores e Madeira, e um outro colégio eleitoral para os portugueses que residem na Europa e um outro para os portugueses no estrangeiro, mas não dentro da União Europeia, basicamente, né? Então, no total, são 22 colégios eleitorais. Então, para Açores, essa coalizão, ela teve um outro nome, porque ela não envolveu o Partido Monarquista, que não está presente lá. Então, aí na soma de votos, o que a gente viu foi essa aliança totalizando 79 cadeiras no parlamento e o PS com 77.
Então, é esse o jogo que tem se desenhado. Carol, então, uma outra dúvida que eu gostaria de conversar com você, com base nas informações agora das eleições que aconteceram ontem, é que o líder dessa aliança democrática, né, o Luiz Montenegro, ele mencionou que não vai dialogar com o partido de extrema-direita, que é o Chega, né? Como fica esse diálogo e essa relação a partir do resultado agora dessa última eleição? Olha, Débora, a gente vai ter que aguardar os próximos dias para ver como a Aliança Democrática vai conseguir assegurar, e se vai conseguir assegurar um governo, que ela forme um governo sem ter uma maioria numérica, né? Porque embora a gente esteja falando de um partido que ganhou, de uma aliança que ganhou, como a gente mencionou, são 79 assentos, então fica um pouco mais de 30% aí do total das 230 cadeiras. Então faltam ainda deputados e deputadas para entrarem nessa coalizão e poder se ter o número necessário para formar um governo. Durante a campanha, o Luiz Montenegro, ele enfatizou muito e tentou assegurar aos seus eleitores de que ele jamais faria, e ele foi muito enfático, uma aliança com o Chega. O Chega, obviamente, sabendo que não chegaria em primeiro lugar, também não foi tão enfático em refutar uma possível aliança, ao contrário, falando que, inclusive, né, gostaria de entrar num governo de direita, gostaria de ver um governo de direita. Ontem, quando saiu esse resultado, o Luiz Montenegro, ele afirmou novamente em seu discurso que não fará, que mantém sua palavra e que não vai trair os seus eleitores e não fará uma aliança com o Chega. Por que isso? Porque o Chega tem uma agenda muito de extrema-direita, né? E depois a gente conversa um pouco mais, explora mais isso, mas uma agenda que aquele eleitor, que é um eleitor mais conservador, fã de um neoliberalismo e de uma pauta até de costumes, mas muito mais moderada, ou seja, aquele eleitor da velha direita, né? Esse eleitor, ele não se sente confortável votando num partido como Chega. Então, essa promessa de que se teria de novo um governo que já se teve de centro-direita sem esse extremismo, foi importante para boa parte do eleitor se sentir mais confiante em dar o seu voto para a Aliança Democrática. Então, isso resultaria numa grande insatisfação por parte dos eleitores, né? A questão é o quanto o Luiz Montenegro vai conseguir manter essa sua palavra. E ontem ele apresentou uma outra solução. Ele falou, olha, espero que o Marcelo Rebelo, o presidente, reconheça o nosso governo e que não haja uma maioria de oposição. Ou seja, se eu não tiver 116 parlamentares dando sim e afirmando formar uma coalizão comigo e estar no meu governo, que eu não tenha 116 parlamentares de partidos que se declaram de oposição, certo? Então, partidos com o qual ele possa dialogar, mesmo que não ingresse no governo. É esse o cenário que ele espera que aconteça. Agora, o que coloca essa definição, essa decisão nas mãos, basicamente, do Chega. Por quê? Porque o Partido Socialista ontem, antes mesmo de se encerrar a contagem de votos, reconheceu a derrota, né? O novo presidente, que é o Pedro Nuno Santos, que seria o primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos fez um discurso reconhecendo a derrota do Partido Socialista e falou que, a partir de então, o Partido Socialista seria oposição ao governo. Então, independente de como seja, de quão à direita vai esse governo, o PS é oposição. Então, isso já coloca pelo menos as 77 cadeiras dos socialistas nesse bloco de oposição. Agora, a gente tem que ver para onde irá os 48 votos que o Chega obteve. Porque se o Chega declarar oposição também à Aliança Democrática, aí a gente chega no impasse, chega no impasse e essa Aliança Democrática não vai conseguir montar um governo. Então, vamos ver o que o presidente vai fazer. Então, ainda tem muitas peças nesse tabuleiro para se mexer e tudo vai depender desses movimentos e das reações
dos partidos às ações dos demais. Agora, uma coisa que já se desenhava, mas que ainda assim, né, surpreendeu, foi o aumento das cadeiras conquistadas pelo partido que o André Ventura é o presidente, né? Um partido novo, que foi criado agora recentemente, 2019. Como você disse, acho que a gente pode, na sequência, explorar um pouco mais sobre a agenda, né? Mas o André Ventura, então, o partido dele, o Chega, agora quadriplicou o número de cadeiras, né? Então, de 12 subiu para 48, é um número bastante alto, um partido que estava começando, vamos dizer assim, né? A partir de uma pauta muito antissistema, como você disse muito bem, né? Que o candidato, os eleitores mais conservadores não vão se identificar porque ele é contrário ao regime, ao neoliberalismo mesmo, ele traz uma agenda bastante diversa, né? Então o cenário está bastante complicado também, tanto para o Partido Socialista, que reconheceu a derrota, mas diz que vai reconstruir, que vai trabalhar para recuperar o eleitorado que perdeu, né? Porque afinal de contas tinha uma folga, tinha muita tranquilidade na agenda e agora estão aí com o governo com um cenário bem mais diferente, né? Mas enfim, se a gente puder depois comentar agora sobre essa agenda do Chega, sobre essa legenda, né, mais à direita e o que vai pautar aí o debate no período mais recente na política de Portugal. Acho que é um dos elementos que vão ficar mais evidentes, né? Só uma coisa que eu queria comentar, que eu estava lendo, né, que o eleitorado brasileiro que vota lá, ele votou no governo Lula nas eleições, nas últimas eleições aqui no Brasil. Então, assim, a imprensa estava explorando que tinha muitos brasileiros, inclusive tem, né, um professor de artes marciais que conseguiu uma cadeira agora no partido, né, pelo Chega. Ele é brasileiro e se alinhou a essa extrema-direita, mas que, no geral, o eleitorado tenderia a votar mais para o Partido Socialista. Eles até comentaram mais cedo que estavam aguardando o resultado de quem vota de fora do país, mas dificilmente isso vai mudar o cenário, né? Do que se colocou. Não vai mudar. Então, a questão é que esse partido ele tem uma narrativa muito forte anti-imigrante, ou ele fala migração controlada, né? Num momento onde a gente vê um aumento astronômico dos casos de xenofobia, de discriminação, sobretudo contra brasileiros. Então, é um pouco paradoxal brasileiros votarem num partido que querem expulsar os brasileiros. De qualquer forma, a gente viu isso bastante na Flórida, com os brasileiros e a comunidade latina votando no Trump. Então, assim, não surpreenderia e não surpreende que haja brasileiros envolvidos na campanha, inclusive, do partido Chega. O Chega, ele foi criado em 19 e ele é muito personalizado e personificado na figura do seu líder, que é André Ventura. André Ventura tem 41 anos, era comentarista de futebol na TV e ingressou nessa carreira política em 19, bem nessa onda de uma nova roupagem da extrema-direita com esses movimentos populistas, né? O partido Chega, ele vai se colocar, ele nem se declara como extrema-direita, então ele se nomeia como nacionalista, conservador e liberal, uma grande contradição, né? Liberal e conservador. Vai ter alguns traços comuns com esses partidos de extrema-direita que a gente acompanha, inclusive aqui, né? Com esse movimento, numa agenda muito da pauta de costumes, contra a ideologia de gênero, que a gente estava discutindo no episódio passado, contra os imigrantes, que aí agora vem como essa migração controlada, né, esses termos. Então, veja como há uma nova nomenclatura para deixar mais palatável e garantir maior a entrada desses discursos, né? E aí, com alguns, só que por outro lado, então, em temas, e esses são temas no qual ele se aproxima, por exemplo, de Jair Bolsonaro, mas também não vai defender a volta de um regime militar, nem exalta ditadores, que é algo que a gente vê Bolsonaro fazendo, né? E também vai defender um Estado mínimo, que era algo que o Bolsonaro também não tocava, mas que aí se aproxima muito da agenda do Milei. Então a gente vê quanto ele consegue dialogar com diferentes líderes populistas da política contemporânea.
De qualquer forma, quando a gente olha para esses movimentos, a gente também precisa se focar em questões muito domésticas, né? Embora haja similaridade, pautas e pontos em comuns, há uma agenda muito doméstica que se manifesta. E aí, por exemplo, a questão da migração e do migrante, que tem sido colocado como o grande culpado de toda essa crise que Portugal passa, bode expiatório, assim como a gente vê em outros países onde há uma presença grande de imigrantes, coisa que a gente não vê na extrema-direita do Brasil, porque não existe, né? A população de estrangeiros do Brasil é baixíssima para a gente poder fazer para que se construa esse fantasma. Então tem essa agenda anti-imigrante, tem uma agenda principalmente contra os muçulmanos, então ele é anti-Sharia law, ele defende a proibição da construção de mesquitas, ele vai falar não só de uma agenda contra a ideologia de gênero, mas vai defender, por exemplo, castração química para estupradores, então vem com essa violência, essa truculência que passa por cima dos direitos humanos de uma maneira bem esmagadora. Tem a questão de Israel, porque num contexto de guerra ele vai defender, então, pró-Israel e defende a mudança da embaixada também para Jerusalém, que a gente viu Bolsonaro tocar nisso. E um ponto que eu achei muito bizarro é que ele vai defender uma civilização portuguesa, que é definida como uma civilização basicamente branca e europeia. Na campanha dele, no discurso final, ele tocou uma música que chama Conquistador. Na Europa tem um festival de canções muito famoso que chama Eurovision. Tem até alguns artigos bem interessantes analisando isso. E em 89, Portugal teve essa canção, O Conquistador, e na ocasião da apresentação musical, que é televisionada em todos os países da Europa, inclusive na Rússia, né, não fica só nessa Europa mais ocidental, eles passavam com bandeiras de todas as ex-colônias, então, bandeiras do Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé, mostrando, e a música chamava Conquistador, né? Então fazendo uma grande referência, muito saudosista a esse passado colonial, e essa definição, e foi essa música que o André Ventura escolheu para um dos seus comícios, né? O que fala muito sobre quem é esse partido. Depois, a segunda figura, com muito menos holofote, mais popular do partido, vai ser a Rita Martins, que ela é membro do parlamento e, como toda mulher de direita, vem com uma pauta antifeminista, né? Ela se coloca como antifeminista, embora ela só esteja na política porque as feministas garantiram a ela o direito ao voto. Mas essa é só mais uma contradição da extrema-direita medíocre, mas muito poderosa, né? A gente não pode subestimar o peso que esse partido tem tido, inclusive numa ascensão assim muito preocupante. Em 2019 eles tiveram 1,9% de votos, em 22 aumentaram para 7,9%, e agora, nessas últimas eleições, no dia de ontem, no domingo, dia 10, eles chegaram a 18,6%. Então é um crescimento muito grande, e aí a gente pode imaginar como os outros partidos de esquerda não aumentaram seu número de parlamentares e o socialista diminuiu em quase 40%, a gente pode imaginar que, inclusive, alguns eleitores que estavam na esquerda migraram para esse partido, né? Então, é bem preocupante o crescimento galopante desse partido na política europeia, que, inclusive, levou um vídeo de Bolsonaro na internet, não tá ok, apoio, né? E aí a gente falou dos brasileiros que votaram, então pedindo que seus eleitores em Portugal votassem em Ventura, né? Que é amigo da Meloni e do Salvini na Itália, da Marine Le Pen na França, então que tem um trânsito relativamente bom com outros líderes de extrema-direita populista que tem crescido também em outros países europeus. Sim, tem uma articulação, né? A gente começa ali com o laboratório na Hungria, mas a partir dali a gente vem observando, principalmente ali um pouco antes da pandemia, no período pós-pandemia, um crescimento desse tipo de liderança, né? Aqui a gente estava comentando já, mas Brasil,
Portugal, Argentina agora, os Estados Unidos, né, voltando aí com o Trump, voltando com muita força, inclusive, né, com um percentual bastante importante aí de apoio, apesar de todas as críticas com relação à forma como ele conduziu durante seu governo, né, a ameaça à democracia, e é um ponto muito que a gente estava comentando sobre. No último episódio nós mencionamos, acho que foi você que mencionou o livro, né, Como as Democracias Morrem, e é uma estratégia muito semelhante, né, de começar de dentro do governo a reduzir conquistas importantes, né, e a mobilização frequente do discurso do medo, né, então eu acho que uma outra questão também com relação à xenofobia e à migração é o custo de vida, né, então assim, a população colocando na responsabilidade dos migrantes o aumento dos aluguéis, que estão absurdos, que Lisboa está muito caro para morar, então há uma reclamação geral e generalizada, mas responsabilizando os migrantes, que na verdade acabam sendo os mais prejudicados, né, porque eles precisam trabalhar em condições insalubres, alugar um quarto minúsculo para conseguir residir em Portugal, né. Eu ia te perguntar, você comentou sobre essa aliança dele com algumas lideranças, né, no caso sobre o resultado agora de Portugal, algum líder já se posicionou publicamente na imprensa sobre o resultado das eleições? Eu não acompanhei essa repercussão, então não vou conseguir te comentar, mas você mencionou do brasileiro em Açores, né, que entrou pro Chega e, óbvio, o cara luta artes marciais, enfim, mas você vê a foto dele, faz arminha, e aí o Eduardo Bolsonaro fez um post também agora, falando que ele fez história, e engraçado é que o Eduardo Bolsonaro postou em português de Portugal, você está a fazer história. Então, eles estão acompanhando muito de perto e certamente vai significar um braço importante para os partidos de direita no Brasil continuarem com essa conexão e agora uma entrada direta no governo português, né, e influenciar a política de lá e manter essas alianças nessa rede que se forma de uma maneira muito poderosa e às vezes nem sempre barulhenta, então talvez bem maior do que o que a gente imagina. Uhum. Sim, um cenário que vai, como a gente comentou, né, ter um impacto ali na realidade de Portugal, mas também em todo o cenário regional e para a gente aqui, né, que vai acompanhar as eleições no Brasil daqui a uns anos, mesmo com relação à política norte-americana, verificar como isso vai se desenhar, né. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Mas uma questão que você comentou que eu achei interessante é isso, né? Como lá em Portugal o Partido Socialista é muito forte, a estratégia da extrema-direita foi suavizar o discurso, né? Apesar dele ter várias denúncias, né? O André Ventura já foi acusado, já teve posições bastante... Aliás, ele ganhou fama por conta disso, né? Porque ele fez falas discriminatórias, né? Ele criticou os ciganos, disse que havia um excesso de zelo com outras minorias. Então, ele teve umas falas, assim, muito polêmicas e foi a partir daí que ele ascendeu, inclusive, enquanto liderança no país, né? Mas esse discurso, ele acaba sendo amenizado, né? Então, por exemplo, o próprio partido não se coloca como extrema-direita, né? A posição dele com relação à migração é mais no sentido de um discurso voltado para o controle, né? Então, é diferente, por exemplo, de outros governos, como você disse muito bem, né? Você comentou isso também, a realidade tem semelhanças à extrema-direita, os líderes populistas de direita têm semelhanças, mas existem especificidades
necessidades, porque aqui no Brasil, por exemplo, a nossa realidade foi completamente diferente, né? Foi muito mais evidente, o discurso foi muito mais forte. No caso do Trump, ele falou abertamente, né? Ele teve várias falas discriminatórias, ele cometeu diversas situações de assédio ao longo da campanha dele, e ele se posicionou assim de forma muito mais enfática, inclusive, com essa agenda anti-imigração, anti-gênero, né? Por exemplo, ameaçando cortar orçamento de pesquisas que utilizem o debate sobre gênero, né? Ele, na verdade, encabeçando mesmo a campanha contra a educação antirracista no país, como a gente estava conversando na última semana. Então, teve uma a agenda da extrema-direita, ela muda um pouco de acordo com a realidade local, né? Então, assim, como a população ali de Portugal, o Partido Socialista, ele tem mais força, pelo menos a impressão que dá é essa, né, de que existe uma suavização de discurso, né? Essa pauta de costumes, ela entra como mais um dos itens, né, dentro dessa agenda. Acho que a questão do imigrante, ela é muito pesada, porque a gente também precisa ver o contexto no qual se insere, que é de uma crise muito grande e, de fato, de uma insatisfação, né? É uma situação difícil para o eleitor do Partido Socialista, que é tentar renovar os seus votos no partido num contexto onde o próprio primeiro-ministro renuncia por escândalos no seu governo de corrupção, né, e vários, ou seja, embora ele não esteja envolvido, por enquanto, pelo menos, né, mas ele reconhece que seu governo estava, né, então se ele pula fora do barco, porque os outros vão ficar, né, e dar esse voto de confiança. Então, teve esse risco, né, talvez ter permanecido no governo e tentado mais um pouco, até essa crise se abafar um pouco mais, garantiria ao PS o fim do mandato ou um pouco mais de tempo para poder resgatar parte da sua imagem em caso de uma eleição e não ter uma derrota como teve nesse domingo. Por outro lado, também, como esse sistema requer governabilidade, provavelmente ele não teria essa governabilidade e isso fica comprometido, né? Então, esse cálculo político do Antônio Costa ao renunciar tem várias variáveis aí que a gente não consegue contabilizar de uma maneira muito clara, né? Tem uma questão de estratégia, porque a gente está falando de Portugal, que é um país muito pequeno, né? Assim, São Paulo é maior que Portugal. Então, também, essa política, ela é muito mais de corpo a corpo. É possível um candidato viajar para quase os principais distritos, né? A gente falou 22 colégios, quer dizer, 18 ali em Portugal, então pelo menos nos 18 ele foi, coisa que é inviável num país como os Estados Unidos, como o Brasil, ou até mesmo como a França, né, que vai ter aí 6 vezes mais, uma população bem maior. Então, assim, essa dinâmica personaliza mais essa política, transforma isso numa política mais de corpo a corpo, né, de um contato mais direto também, onde o recado ele não fica tão longe, permite um engajamento nas ruas maior também, né, sendo pequeno. E aí um dado interessante foi a participação nas urnas. Nas eleições anteriores, 51% da população ou dos eleitores compareceram às urnas, então uma taxa de abstenção era 51 um pouquinho, então de 48% de abstenção. E nessas eleições atuais, a gente teve pouco menos de 34% de abstenção. Então, um comparecimento à urna recorde nos últimos pleitos, né? O que mostra também a presença forte de um voto de protesto. Quando o eleitor, num regime assim, onde tradicionalmente não participa da política e não vota, numa eleição que é convocada fora da época, 2 anos depois da última eleição, diante de um contexto de vários escândalos de corrupção, quando esse eleitor que não vota sai de casa para votar, ele está muito, muito furioso, né? Então, assim, boa parte também, e aí especulando, mas boa parte desses votos do Chega também é desses eleitores que estão de saco cheio dessa política e com razão, né? Porque aí também tem isso, a gente critica muito a agenda, mas também optar pelo mesmo que já se tinha fica
é muito triste, né, só poder fazer essa escolha, e aí a gente vê esses partidos capitalizando quando eles se apresentam como uma alternativa. E um outro ponto importante é a adesão de jovens, né, o uso de redes sociais muito forte. Então, ao contrário do líder do Antônio Costa e do líder do PSD, que são figuras mais velhas, né, uma cara mais de avô da velha política, o André Ventura é um jovem que fala de futebol, tem 40 anos, ele é, assim, relativamente, gosto se discute, mas ele é um cara bonito, né, assim, e com uma fala forte, então, assim, ele atrai esse jovem para a política. Midiático, né? Midiático, exato. Tanto é que o PS escolheu o Nuno dos Santos, que é mais ou menos com um perfil parecido para ser seu candidato, né? Então, assim, tem um apelo muito forte, principalmente entre jovens entre 18 e 24 anos, né? Que é esse primeiro cara que vai votar pela primeira vez, o que nem votava. Então, também tem um recrutamento, o que é importante, né? Não é só um voto de protesto de quem já está de saco cheio de votar há 30 anos na velha política, mas é um primeiro passo de um engajamento político de uma juventude que por idade não participava e que vai entrar na política com essa agenda de extrema direita. Então, acho que isso é muito problemático, né? Porque você depois desconverter os convertidos é um trabalho difícil. Você comentando sobre a grande pauta, né, que implodiu o governo do PS, do Partido Socialista lá, que foi a questão da corrupção, já vi este filme, né, porque com base no discurso de combate à corrupção, várias lideranças aí, aqui na nossa região também, né, no Brasil, mas de modo geral na América Latina como um todo, vem com esse discurso de antipolítica, né? Então eu não me identifico, eu sou diferente dos outros, a gente vai fazer uma agenda diferente, a gente não leva a política da mesma forma, mas depois de uns anos aí fica evidente os diversos outros escândalos de corrupção, né? Que inclusive enfrentamos aqui no Brasil, né? O governo Bolsonaro saiu com diversas denúncias de corrupção, né? Então a corrupção, na realidade, ela é um problema estrutural que afeta todos os partidos, que deve ser combatida, mas a forma como essas lideranças populistas colocam é que a corrupção acontece só no partido de esquerda, né? Aqui na direita, como você disse muito bem, todo o partido da direita também tinha lideranças envolvidas, mas a bomba estourou no colo do PS, né? Eu estava sobre o cálculo político feito pelo Costa, você também mencionou, realmente, são muitos elementos, são muitas variáveis para a gente poder bater o martelo, né? Mas eu estava lendo hoje uma análise que falava mais ou menos isso, que não foi uma escolha inteligente, que ele poderia ter lidado melhor com essa questão sem renunciar, porque o próprio PS foi pego muito de surpresa de ter que lidar com uma eleição antecipada. Então, talvez ele tenha mesmo jogado na mão, né? Dado de bandeja a própria hegemonia aí para o partido de direita, né, ao longo do governo. Quando você comentou sobre a reação no Brasil, eu estava pesquisando aqui e, de fato, assim, não teve nenhum posicionamento ainda de lideranças, por exemplo, por parte mesmo do Biden ou do Trump com relação ao resultado da eleição, e quem comemorou mesmo, que eu vi na imprensa bastante divulgado, foi a oposição aqui no Brasil, né? Você mencionou o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira também fez discursos muito semelhantes, comemorando o resultado das eleições, dizendo foi Argentina, foi Portugal, em breve Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Então, de fato, isso vai ter um impacto bastante importante, a gente acompanhar como vai ser a conduta desse novo governo, se o Chega vai conseguir articular uma posição ali relevante dentro dessa aliança ou não, inclusive para a gente pensar nos impactos que isso vai ter aqui no Brasil, né, nas próximas eleições também. Pensar aqui, e uma outra coisa aqui, puxando para meu objeto de pesquisa que preocupa muito, é porque em junho haverá eleições no Parlamento Europeu, e o que se projeta é uma reconfiguração desse parlamento. Hoje no parlamento ele vai trabalhar com grupos políticos, não são partidos, mas são grupos ideológicos, e atualmente tem 7 grupos dominantes. O principal, que já é o principal há muito tempo, é o PPE, que é o Partido Popular Europeu, ou
apesar de chamar partido, né, e que é mais de centro-direita, seguido do social-democrata, do grupo social-democrata, que fica em segundo lugar, e eles controlam aí um número avantajoso de cadeiras no parlamento, mas fazem parte dessa velha política, um pouco mais conservador, conseguem dialogar, está dentro do campo democrático, acho que a questão é essa, né, e aí agora, com essa ascensão desses partidos de extrema-direita, o que se projeta é para uma maioria de direita no Parlamento Europeu, inclusive com uma forte representação desses partidos de extrema-direita. Por que isso é impactante? Porque o partido ele passa as legislações da União Europeia. Então, a União Europeia tem feito muito avanço numa questão de equidade de gênero, na discussão e na promoção de uma agenda sustentável, e esses partidos todos vão na contramão, inclusive se posicionam contra essa agenda climática, né? Então, essas políticas verdes de sustentabilidade de energia renovável na União Europeia estão correndo um risco grande de ficarem comprometidas. Essas pautas mais sociais e as questões de gênero também, né? Então, o que isso deve impactar numa União Europeia mais conservadora, e como ela regulamenta e serve de orientação para 27 países, então a gente pode imaginar esse efeito cascata. Então, acho que mais preocupante do que Portugal é ainda esse efeito nas eleições do parlamento, porque vai puxar um movimento grande, né, para a gente acompanhar. Vou trazer alguns dados para a gente ir encerrando, mas que eu pesquisei umas estatísticas aí aleatórias, eu vou jogar aqui. Mas a gente falou da insatisfação com a política, e uma pesquisa recente aponta que 80% dos eleitores portugueses não acreditam em partidos políticos, né? E aí isso é um discurso que a gente vê bastante por trás desses eleitores. Depois teve uma pesquisa do Eurobarometer da União Europeia no ano passado, e 51% dos portugueses apontam inflação e alto custo de vida como suas maiores preocupações, 44% aponta a questão de saúde, de serviços básicos de saúde. Foge muito da média europeia, que é 12%. Então, a gente pode comparar e ver o quanto está grave. Um dado que eu achei interessante é que tem se falado muito em 10,8 milhões de eleitores, 10,8. Falei, mas a população de Portugal é menos do que isso. Então, eu fui atrás, a população é 10,3 milhões em Portugal. Então, onde estão esses 500 mil a mais de eleitores, né, excluindo as crianças aí? Então, onde estão esses outros 500 mil? São os eleitores que residem em outros países, e também são pessoas, vários no Brasil, e são pessoas também que às vezes não saíram do cadastro. Então, inclusive, tinha denúncia, e ontem mesmo, enquanto estavam as eleições, a Aliança Democrática fez várias denúncias de possíveis fraudes, de dificuldade de acesso. Então, essa mesma narrativa que a gente viu nas eleições aqui, preparando o caldo para, se der errado, poder clamar fraude no processo, que a gente viu nos Estados Unidos, que deve acontecer de novo por lá, a gente viu ontem. Aí, como eles ganharam, eles ficaram quietos, e essas fraudes no final não impactaram tanto assim. Mas esse número de eleitores que estão registrados e que às vezes já foram a óbito, por exemplo, e que não estão fora do cadastro, é um fator de risco também, e por isso que a gente tem mais eleitores do que tem população lá dentro. E, por fim, tentando fazer um gancho forçado aqui, mas para voltar para a nossa questão da agenda de migração, é muito interessante o quanto em Portugal se mantém viva uma narrativa de que eles foram bons colonizadores. Então, que as colônias portuguesas tiveram um destino e um relacionamento com o seu império muito diferente de outras colônias, né? Isso passa pelo imaginário, a gente vê aqui nos livros de história antigos que a gente estudou, sempre também parecendo que era tudo broderagem, e isso permanece lá, né, em Portugal. Então, uma pesquisa recente, também do European Social Survey, mostrou que 62% dos portugueses manifestaram comportamentos racistas, e 94%, isso é chocante, das pessoas com mais de 70 anos
acreditam haver raças superiores, né? O número no caso de xenofobia contra brasileiros, aumentou 833% nos últimos 5 anos em Portugal. E aí a gente vê nas notícias corriqueiras, né, o quanto isso está em voga e o quanto, como em todos os lugares, quando se tem crise, a culpa é sempre do outro, embora, aí vem outro último dado, os brasileiros que residem em Portugal pagam, né, a maioria que está lá está trabalhando, a não ser a Luana Piovani, Pedro Cardoso e alguns globais, né, mas a maioria absoluta dos brasileiros ou está estudando ou vai para Portugal para trabalhar, então contribuir com a economia, e quando eles trabalham, eles pagam contribuição, inclusive para a Previdência, que muitas vezes eles não vão nem usufruir, porque depois retornam ao Brasil. Então, no último ano, os brasileiros pagaram mais de 305 milhões de euros em contribuições para a Previdência, e eles acessaram menos da metade dessa verba, né? Então, no final, a gente deixa mais dinheiro lá e trabalho, do que a gente recebe em termos de benefícios, o que põe por terra a narrativa de que a gente vai lá para sugar o Estado, né, como todos os outros estrangeiros. Mas dados não valem quando se constrói fantasmas, né, e aí é esse o grande desafio, não só lá, mas quanto aqui, da gente poder fazer com que as pessoas coloquem o pé no chão e enxerguem a realidade e não a fantasia que constroem para elas morarem. É isso. Obrigada, Carol. Tava lendo aqui, né, porque a eleição, o voto foi em papel e aí algumas denúncias também de que tinha confusão com as siglas, muitos eleitores reclamando com base no sistema. Eu tava acompanhando aqui também o fato de que porque os brasileiros que estão lá podem votar, e aí vários brasileiros relatando a dificuldade, né, com relação ao voto no papel. E aí vamos continuar acompanhando, né? De fato, como você colocou, vai ter um impacto muito grande na União Europeia como um todo, o que está acontecendo em Portugal. E uma outra agenda também para a gente conversar depois numa próxima vez é a situação na Inglaterra, né? Do Partido Conservador. Pode ser que, né, tenha enfrentado uma crise, então como vai ficar agora nas próximas eleições? É possível que o partido... E aí a gente vai, na verdade, ali ao contrário, né? Uma possível saída do Partido Conservador e uma volta do Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, né? Depois dessa guinada. Eu tava pensando, mentira, olha, pelo menos tem uma luz. A gente começou, aliás, minha entrada nesse programa foi falando do Brexit, né? E aí foi detonando, falando essa guinada direita. Então, tá vendo? É só ficar um tempo no programa que a gente consegue, às vezes, dar um pouco de boas notícias. Essas eleições ainda o governo tem até o final do ano, ou início do ano que vem, para chamar, mas, assim, tá ficando insustentável para os Tories, os conservadores, e muito provavelmente a gente vai ter eleições, a especulação de que seja em maio. E nas eleições locais eles já estão levando uma lavada dos Labours, dos trabalhistas, que também não é a esquerda que a gente quer ver, né? Lembrando que os trabalhistas vai ser meio tipo um Bidenzão, assim, que tá longe de ser o ideal, bem longe, e longe de uma esquerda também, mas que já é uma alternativa bem melhor ao que se tem, né, de direita. Então, vamos acompanhar e a gente volta. Mas antes de maio, a gente grava mais um. É isso aí, combinado então. Obrigada, Carol. Tá bom? Beijo para todo mundo. Beijo para todas e todos, todas. E na próxima a gente conversa. E para os anuais também. Até mais. Tchau. Tchau. Tudo que basta é apenas ser sincero. Viver a vida sem cair no desespero. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.